Imagina a cena: BR movimentada, colisão traseira, o motorista de trás desce do carro já gritando que vai processar o outro ali mesmo, na hora, e quer que você, na abordagem, já registre isso como processo. E dá pra fazer isso? Só na raiva decide processar e pronto? Depende. Essa pergunta é o resumo de tudo que cai em prova de ação penal para a PRF. Quem tem o poder de provocar o Estado juiz em cada tipo de crime? Então guarda esse motorista aí, porque eu quero saber se ele manda ou não manda nisso. Vou guardar. Mas antes, o conceito que sustenta tudo. Ação penal é o direito público subjetivo de provocar o judiciário para aplicar a lei penal ao caso concreto. Isso é meio abstrato. Traduz. É um direito autônomo. Existe independentemente do pedido ser aceito no final ou não. Você processa, pode perder, mas o direito de ter processado já existiu por si só. Ah, tipo, o direito de bater a porta é separado do direito de entrar na sala. Isso. E a primeira coisa que a banca cobra é quem é o dono dessa porta. A regra geral é que toda ação penal é pública. Pública sempre? Não tem exceção? Só será privada quando a lei disser expressamente que o crime se processa mediante queixa do ofendido. Sem essa previsão, é pública. Ponto final. Então, o candidato que acha que na dúvida é privada já começa errando. Exato. E é a primeira pegadinha do quadro que a gente vai ver mais na frente. Agora, dentro da pública, tem duas portas diferentes. Deixa eu adivinhar. Uma que abre sozinha e outra que precisa de chave. Isso, gostei. Vou te dar uma imagem para isso. Pensa num alarme de emergência. Na ação pública incondicionada, o alarme dispara sozinho. Ou seja, o Ministério Público age sem pedir licença para ninguém. O Ministério Público oferece a denúncia sem precisar de autorização de ninguém, bastando haver justa causa. E a condicionada é o alarme que precisa de alguém destravar antes. Perfeito. Na ação penal pública condicionada, o Ministério Público só pode agir depois que o ofendido apresenta representação ou, em casos específicos, depois de requisição do ministro da Justiça. Peraí, como assim representação e requisição não é a mesma coisa com um nome diferente? É exatamente aí que a banca te pega. Representação é do ofendido ou do representante legal dele. Requisição é do ministro da Justiça. Duas pessoas completamente diferentes destravando o mesmo alarme. As duas condicionam a atuação do Ministério Público, mas vêm de sujeitos diferentes. Troca isso e a questão vira errada na hora. Anotado. E o botão manual, o tal alarme que só o ofendido aperta? Essa é a ação penal privada. Quem oferece a peça acusatória, a queixa-crime, é o próprio ofendido ou seu representante legal, não o Ministério Público. Então nessa, o MP fica de fora total. Fica de fora da titularidade, mas não do processo. Ele entra como fiscal da lei, acompanha, mas quem decide processar é o ofendido. Vou fazer papel de advogada do diabo aqui. Se o Ministério Público é obrigado a agir na pública, para que existe essa história de ação privada subsidiária? Boa pergunta. Existe uma ação privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o ofendido pode oferecer queixa no lugar dele. Então é tipo um freio de segurança se o alarme automático falhar. É isso mesmo. E olha a consequência prática. Mesmo aí, o Ministério Público continua podendo intervir, aditar a queixa e até retomar a ação se o particular for negligente. Ah, então ele nunca solta o controle de vez. Nunca. Agora tem uma variação ainda mais rara: a ação privada personalíssima. Cabível em pouquíssimos crimes, só o próprio ofendido pode mover a ação. Nem o representante legal pode entrar no lugar dele? Nem representante legal, nem sucessor em caso de morte. É intransferível. O botão só existe para uma pessoa. E se essa pessoa morrer antes de apertar esse botão, na queixa normal, o direito desaparece com ela? Não. Aí a lei prevê sucessão. Se o ofendido morre ou é declarado ausente antes de exercer o direito de queixa, esse direito passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso é o tal CADI que todo mundo decora, né? Isso, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mas repara, é esse grupo fechado, não é qualquer parente. Deixa eu adivinhar a próxima pegadinha. A banca vai dizer que passa para qualquer parente. Na mosca.
e tem prazo para tudo isso funcionar. Pera, repete esse prazo para eu não confundir com outro. Tanto a queixa quanto a representação decaem em 6 meses, contados do dia em que o ofendido descobre quem é o autor do crime. Repete de novo, do conhecimento da autoria ou da data do crime? Do conhecimento, contados do dia em que o ofendido ou seu representante descobre quem é o autor do crime, não da data do fato. Conhecimento? Conhecimento. Conhecimento da autoria, não da data do crime. Isso. Esse é o dado que mais derruba candidato em prova. Perdeu esse prazo, extingue-se a punibilidade pela decadência. E a representação, dá para desistir depois de ter feito? Dá, mas com prazo. A representação pode ser retratada até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E depois que a denúncia já foi oferecida? Depois disso, a retratação não produz mais efeito nenhum. É tarde demais, o trem já saiu da estação. E não vale dizer que dá para retratar a qualquer tempo do processo. Não vale. Essa é outra armadilha clássica. O limite é o oferecimento da denúncia. Ponto final. Até aqui é tudo regra fixa. Mas será que a pública e a privada seguem a mesma lógica por trás ou é diferente? Totalmente diferente. A pública tem obrigatoriedade. Havendo justa causa, o Ministério Público é obrigado a denunciar, não escolhe. E depois que denuncia, pode desistir se mudar de ideia? Não. Aí entra a indisponibilidade. Uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir dela, nem recorrer parcialmente por conveniência. Enquanto na privada é o contrário, o ofendido é quem manda. É o princípio da oportunidade ou conveniência. O ofendido decide livremente se quer ou não processar. E é por isso que existem essas coisas de renúncia e perdão, né? Sempre confundo os dois. Então tenta você mesmo diferenciar, antes de eu falar. Deixa eu pensar. Renúncia é antes de começar o processo, tipo abrir mão do direito de queixa logo de cara. E perdão é depois, quando já processou e desiste no meio do caminho? Exatamente isso. Renúncia é abrir mão do direito de queixa antes de processar, e perdão é aceitar não continuar o processo depois de já ter oferecido a queixa. E o perdão, o querelado pode recusar? Pode, e só o perdão pode ser aceito ou recusado pelo querelado. A renúncia nem passa por essa etapa, porque o processo nem começou. Então, se o querelado recusar o perdão, o processo continua mesmo contra a vontade de quem processou? Continua. É bilateral. Precisa dos dois lados topando. E se a pessoa processa um dos criminosos e esquece o outro de propósito? Aí entra a indivisibilidade. A ação penal privada também é indivisível. Se o ofendido decide processar, precisa incluir todos os autores conhecidos do crime. E se deixar alguém de fora por escolha própria? Isso é entendido como renúncia, e essa renúncia se estende a todos os demais. Não dá para escolher processar só quem você não gosta. Ah, entendi. Então não é seletivo, é tudo ou nada. Isso. E antes de qualquer ação ser recebida, seja pública ou privada, ela precisa passar por um filtro. Que filtro? As condições da ação, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Isso é igual em qualquer processo, né? Cível também tem. Tem, mas no processo penal soma-se uma condição específica, a justa causa, um lastro mínimo de provas que indique a existência do crime e indícios de autoria. E se faltar isso? Faltando qualquer condição da ação ou a justa causa, o juiz rejeita a denúncia ou queixa logo no início, sem nem chegar a analisar o mérito da acusação. Então não é absolvição, é nem entrar. É nem entrar. A porta fecha antes de o processo existir de verdade. Beleza, bora pro quadro. Eu leio, você acerta o gabarito e explica o porquê. Manda ver. Na dúvida sobre a natureza da ação penal de um crime, o candidato deve presumir que ela é privada, salvo disposição em contrário. Errado. A presunção é inversa. Toda ação penal é pública, salvo quando a lei diz expressamente que é privada. Na ação penal privada, o Ministério Público não participa do processo em nenhuma hipótese. Errado.
Ele atua como fiscal da lei mesmo na ação privada, só não é o titular da acusação. Em caso de morte do ofendido, o direito de queixa passa automaticamente para qualquer parente, sem limitação de grau. Errado. A lei limita a sucessão ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CADI, não a qualquer parente. O prazo decadencial de 6 meses para a queixa-crime começa a contar da data do fato e não da data em que se descobre o autor. Errado. O prazo corre do conhecimento da autoria, não da data do crime. Essa é a pegadinha clássica de contagem que a gente já martelou aqui. O perdão do ofendido na ação penal privada extingue a punibilidade independentemente de aceitação do querelado. Errado. O perdão é ato bilateral. Só produz efeito se o querelado aceitar. Se recusar, o processo continua. A ausência de justa causa para a ação penal leva à absolvição sumária do réu. Errado. A falta de justa causa gera rejeição da denúncia ou queixa, uma questão de admissibilidade e não absolvição sumária, que pressupõe a ação já recebida. Nossa, 6 erradas seguidas! A banca não deu nenhuma de graça hoje. É porque esse tema é todo feito de trocas finas. Vamos fechar então com os 3 pontos para levar. Primeiro, A ação penal é o direito autônomo de provocar o judiciário para aplicar a lei penal. Existe independente do resultado final. segundo, e esse é a base de tudo. Toda ação penal é pública, só é privada quando a lei diz expressamente que precisa de queixa. Terceiro, dentro da pública, incondicionada, o Ministério Público age sozinho com justa causa. Condicionada, precisa de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. E o alarme continua sendo uma boa forma de guardar isso. Dispara sozinho ou precisa de alguém destravar antes. Exato, o teste de DNA da nossa analogia hoje. E se na discussão ele tivesse sido xingado, ofendido na honra? Aí sim, o botão seria só dele. A decisão de processar dependeria exclusivamente da vontade do ofendido. Então guarda o trio de confusões que mais cai: representação do ofendido contra requisição do ministro da Justiça, renúncia antes contra perdão depois, e o prazo de 6 meses que conta do conhecimento da autoria, nunca da data do crime. Decorou esses 3, já saiu na frente de metade da banca.